Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é às 7, não, hoje é às 8. Bom dia, meu povo! Let's go! Let's go! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Let's go! Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Como é que foi o Juliaflix? E aí? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Joyce! Bom dia! Bom dia, meus notáveis, quase notáveis 100%. Vocês são notáveis júniors ainda e hoje começa a nossa formação, né? Formação notável, para vocês ganharem o certificado de empresários notáveis, né? E eu tô muito empolgada para a formação, espero que vocês também. Se você ainda não se inscreveu na formação, é gratuito, faz parte da jornada e o link tá lá no grupo de estudos, tá? Se você não sabe o que é nada disso, você entrou aqui agora, eu me chamo Julia Rossini, prazer. E nós estamos em uma jornada notável, com aulas notáveis aqui no Instagram às 8 e 7. E hoje, amanhã, até quinta, nós teremos uma formação que não vai ser aqui no Instagram, vai ser fora daqui. Por isso que você precisa se inscrever, para que você receba o link da sala de aula e você esteja presente nessas aulas, que serão 4 aulas ao vivo, onde eu vou te ensinar o método além da venda, que é o meu método que me ajuda a ser o que eu sou hoje e que vai ajudar você a crescer seu negócio, a ter mais resultados, a vender mais. E não só vender, mas poder cobrar mais caro pelo seu produto, pelo seu serviço, ter clientes fãs que te defendem, todas essas coisas que a gente quer numa empresa grande, né? Compartilha essa live aqui no aviãozinho, ó, manda pra alguém que você ainda não mandou e pra uma pessoa que você já mandou, manda corações também, que é pro Instagram entregar mais. E estamos começando a segunda-feira, muito empolgados, a última semana da nossa jornada. Espero que esteja fazendo muita diferença pra ir pra você, porque pra mim tá sendo incrível, dá vontade de não parar, né? Porque eu ainda tenho muita coisa pra ensinar pra vocês, muita coisa mesmo, vocês não fazem ideia. Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. O link que eu recebi direciona também para inscrição. Não, na realidade você vai se inscrever, aí você vai receber um link por e-mail, que é o link da sala, e você precisa novamente colocar seu e-mail e seu nome para você ter acesso à aula, só isso, tá? Por quê? Porque cada aula, ela é contabilizada a presença de cada um de vocês. Por isso que você precisa botar seu nome e seu e-mail dentro da sala de aula. E aí, no final, quem tiver assistido pelo menos 3 aulas vai receber o certificado de empresário notável, que significa que você já tem a autonomia, você já tem o conteúdo para tornar a sua empresa notável. Só vai faltar a prática. E aí, quem quiser a prática acompanhada por mim, vai entrar no InstaZap. Quem não quiser, consegue fazer sozinho tranquilamente. Tá bom? Não para, não para, não para, não. Adorei, Raquel. Você é ótima. Quem não sabe, os mapas mentais incríveis que eu tenho compartilhado aqui é feito por essa pessoa maravilhosa, Raquel. E eu, inclusive, estou ansiosa para ver o mapa mental até o final. E o mapa mental da formação, viu? Já sabe que já estou te intimando para fazer. Meu filho tá perguntando por que ela fala tantas vezes bom dia. Porque as pessoas vão entrando, então eu tenho que dar bom dia pra todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, é muito bom dia aqui, entendeu? É bom dia demais, exala bom dia. Ainda mais na segunda-feira, a gente tem que começar com o pé e com os 2 pés pra frente, né? Nem só com o pé direito. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Vamos começar essa aula de hoje. Hoje eu trouxe uma aula bem estilo InstaZap pra vocês. A primeira coisa que eu quero responder nessa aula é o seguinte: como que eu faço, Júlia, para eu ter mais respostas na minha enquete, no meu box de pergunta? Porque eu faço stories e as pessoas não respondem, elas visualizam e não respondem. Não responde enquete, né? Não responde box, essas coisas. Como é que eu faço para melhorar essas respostas? E é isso que eu vou te ensinar hoje, para melhorar essas suas respostas, tá bom? Bora lá? Estão empolgados pra gente começar? Estão vivos? Então, ó, a primeira coisa que você precisa entender, o que um conteúdo que gera resposta, ele te dá. O que ele precisa fazer pro seguidor, né? Para que o seguidor queira responder
queira compartilhar. Um conteúdo que gera resposta, ele faz duas grandes coisas. Uma, ele transforma, ou seja, ele leva a pessoa de um ponto para outro ponto, ele faz essa transformação, ou ele gera algum sentimento na pessoa. Um sentimento bom ou um sentimento ruim. Sentimentos ruins também geram compartilhamentos e respostas, que às vezes não são tão agradáveis, mas gera. Polêmica gera muita resposta. Então são duas coisas que o seu conteúdo precisa fazer, não ao mesmo tempo. Ele pode fazer uma ou outra, ou ele pode fazer as duas também, tá? Normalmente ele faz as duas, porque quando você gera transformação, você também gera um movimento na pessoa, um sentimento na pessoa, quer dizer, movimento não, sentimento. A pessoa tá tão no movimento aqui, já tá falando de movimento. Então, o que é que você vai pensar? O seu conteúdo, ele precisa ou levar alguém daqui pra cá, ou gerar um sentimento, ou os dois juntos. Transformar e gerar sentimento. Isso faz com que a pessoa queira responder, certo? Existem 4 coisas que o seu conteúdo precisa ter para ele ser um conteúdo relevante, independente de onde ele esteja. Aqui a gente vai focar nos stories, mas independente de tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer outro lugar, para um vídeo, para o YouTube, para o WhatsApp, enfim, para onde você for fazer coisas, tá? Que são 4 coisas. Ele precisa gerar identificação, ou seja, eu preciso olhar o conteúdo e dizer assim, velho, ela falou pra mim, ele falou pra mim. Isso que ela tá falando é de mim, sou eu aí. Gera identificação, você se identifica com a pessoa. O segundo é que precisa ser constante. A pessoa precisa lhe ver sempre, porque isso faz com que ela tenha um relacionamento com você. Ela sinta que é seu amigo, que te conhece. Então a constância, ela é importante, tá? Terceiro, ter autenticidade. Você precisa ser autêntico na sua comunicação. Precisa ter a sua identidade e a identidade do seu negócio na sua comunicação. Você pode estar falando a mesma coisa que muita gente, mas você vai falar do seu jeito, do jeito do seu negócio, ser autêntico. E o quarto é estratégia, né? Não pode faltar a estratégia. A estratégia é você saber como você vai falar, para quem você vai falar, em que momento você vai falar. A ordem das coisas e a forma como é falado muda tudo. A estratégia, ela lhe ajuda a pensar na ordem das coisas, no tempo das coisas, né? Então, por exemplo, se você vai lançar alguma coisa, você vai vender um produto aqui. Existem várias maneiras de você fazer essa venda. Uma é sabotando, tipo, postei, e aí quem quiser compre. E a outra é você pensar estrategicamente como é que você vai fazer para conduzir na cabeça do cliente até a compra. Isso é estratégia, é você pensar como você vai fazer algo. Então, é necessário ter estratégia. Então, as 4 coisas são gerar identificação. Por que a gente gosta tanto de, sei lá, o Whindersson Nunes, né? Por que ele estourou? Ele estourou porque os vídeos dele são 100% do cotidiano. Você assiste um vídeo dele, o primeiro vídeo dele que eu assisti foi um vídeo que falava de mãe. E na hora, velho, era muito engraçado, porque eu disse, velho, é isso mesmo, sou eu aí, é minha vida, é minha mãe. Aí você compartilha, você acha graça, você ri. Por quê? Porque gera identificação, você se identifica naquilo ali, você se visualiza naquilo ali. Por isso que é tão importante você saber com quem você está falando, quem é seu público. Porque se você fala com pessoas completamente diferentes ao mesmo tempo, você não vai gerar identificação em ninguém. É muito difícil você gerar identificação em pessoas que você não conhece. Você não sabe a rotina, não sabe se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se ela não tem, se ela pega trânsito, se ela não pega. Aí quando você tá falando, e aí você tá aqui no trânsito e não sei o que, e a pessoa não pega trânsito. Então você não tá falando com ela. Por isso que é muito importante você saber com quem você tá falando. É um passo importantíssimo, tá? Então as 4 coisas que o seu conteúdo precisa ter para ser relevante. Constância, ou gerar identificação, ser constante, ter autenticidade e estratégia. 4 coisas. Precisa ter, gerar identificação, ser constante, tá? Precisa ter autenticidade e estratégia. Anotem isso aí e isso serve para qualquer lugar que você for produzir conteúdo, tá? Quanto mais específico for, mais identificação gera, tá? É importante vocês pensarem nisso. O que vocês têm que pensar que vocês não podem fazer nos stories de vocês? O que é que faz o seu seguidor pular seu stories ou não responder seu stories? É quando você faz ele dormir, né? Quando você é chato, quando você é monótono, quando você faz a mesma coisa, quando você grava 500 stories do mesmo jeito, quando não tem um conteúdo interessante. Tudo isso faz o seu seguidor pular, faz o seguidor passar pro próximo. Você tem que entender que nós temos 3 cérebros, aí depois se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, é a teoria do cérebro trino,
que faz com que você entenda que o primeiro lado do cérebro que você fala com o seu seguidor é o reptiliano. É aquele que olha pra você e diz assim, o que eu vou ganhar com isso? Isso é importante ou não pra mim? Eu não quero perder tempo. É bom ou é ruim? E se você nos primeiros stories não for direto ao ponto, ele vai dizer, velho, que cansativo, e vai embora. Então você tem que entender como é que funciona o lado de cada pessoa que tá te acompanhando. Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona a cabeça dela pra você ir direto ao ponto? Tá? Eu vou trazer pra vocês já uma estrutura bem estilo InstaZap, passo a passo, primeiro story, segundo, terceiro e quarto, pra você fazer stories que te deem resultado na sua enquete e no seu box de pergunta. E mais do que isso, faça você ter mais interação, engajamento e venda. Já eu vou falar sobre isso pra você. Trazer essa estrutura, né? Tá aqui pra eu te ensinar. Mas entenda aqui, a primeira coisa, a autoridade, ela não é da noite pro dia, você constrói. A autoridade você constrói. Como assim, Júlia? É como você vai fazer um prédio. Você não começa a construir o prédio hoje e amanhã você já pode morar, né? Existem passos e processos. E existem duas coisas que fazem você ser conhecido mais rápido: intensidade e constância. Você tá todo dia ali, de maneira com muita qualidade, tá? Porque não adianta você estar todo dia sendo chato, né? E ter intensidade, ter força, intensidade naquilo que você faz. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão me acompanhando nessa jornada que não sabiam nem quem era eu, nem me conheciam. E talvez hoje, depois de 8 encontros, já tenha noção e já me veja como autoridade. Por quê? Porque eu estou sendo intensa com vocês. Eu tô sendo constante com vocês. Eu tô dando conteúdo todo dia de maneira intensa, através de Instagram, através do grupo, vou dar a formação. Então, isso faz com que você aumente e tenha a sua autoridade conquistada de maneira mais rápida. Intensidade e constância, tá? Mesmo assim, é uma construção. Não é da noite pro dia que as pessoas vão... Hoje ninguém te responde e amanhã todo mundo vai te responder, te amar, te adorar e te indicar. Você precisa entender que você vai construir uma relação com aquela pessoa. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Entenderam? Entenderam? Sim ou não? Falem pra mim se vocês entenderam. Existem 4 coisas, que são 4 perguntas que o seu conteúdo precisa responder pro seu seguidor, tá? Qualquer conteúdo que seja, stories, enfim, vídeo, qualquer conteúdo que seja, são 4 perguntas, tá? Eu tô cheia dos 4 hoje, né? São 4 perguntas. A primeira dela é, por que eu devo te dar atenção? Básica. Quando a pessoa entra no seu perfil do Instagram, ela se pergunta isso. Por que eu devo dar atenção pra esse Instagram? Ah, péssimo, eu vou embora. Então, a primeira pergunta é, por que eu devo te dar atenção? Essa resposta tem que ser no seu primeiro stories, tá? Por que eu tenho que te dar atenção? Se você não responder essa pergunta no primeiro stories, a pessoa vai embora, tá bom? Por que eu tenho que te dar atenção? A segunda é, qual o problema que você resolve pro seu seguidor? Então, tipo, qual dos meus problemas você resolve? Qual dos meus problemas você resolve? E a terceira é, qual problema você resolve de maneira definitiva? Como? Como você resolve de maneira definitiva? E a quarta é, por que comprar agora e não depois? Essa quarta, ela acontece quando você tá querendo vender qualquer coisa. Tipo, por exemplo, não precisa ser venda na real, mas vamos supor que você pediu pra eu compartilhar alguma coisa sua. E aí na hora eu penso, tá, por que eu tenho que compartilhar agora e não depois? Por que eu tenho que compartilhar? Então você precisa responder isso não só na venda, mas também quando você pede para o seu seguidor fazer qualquer coisa, qualquer CTA. Ele está se perguntando, tá, por que eu tenho que fazer isso agora e não depois? E por que eu tenho que fazer isso? Então, são essas 4 coisas que você tem que responder o tempo todo na sua comunicação, certo? Então, entenderam isso, como é que funciona, a gente vai agora para a estrutura. A primeira coisa, tá? Não faça o primeiro stories se você não tiver autoridade ainda, você tá começando. Não faça o primeiro stories do tipo, oi, bom dia, tudo bem, como é que você tá? Você já passou 3 segundos aí e os 3 segundos que a pessoa que não te conhecia foi embora, tá? A pessoa que já te acompanha e tudo, ela até continua, mas a pessoa que não te conhece, ela vai embora. Então, sempre vá direto ao ponto. E depois que você for direto ao ponto, aí tudo bem, você pode ser mais tranquilo e aí dar bom dia e tal, se você quiser, né? Fazer devagar, tá? Tipo, como é que você tá? Não sei o quê. Depois que você for direto ao ponto.
Então, tenta ser sempre o mais direto ao ponto possível. E se você for dar bom dia, do tipo, bom dia, como é que você tá, tudo bem? Aqui, escreva alguma coisa que faça a pessoa apurar pro próximo Stories. Isso é importante, tá? Senão ela não vai. Seja relevante nos primeiros 30 segundos. Depois você cumprimenta, se for o caso. Seja sempre relevante o tempo todo, tá? Então, qual é a estrutura de stories? São 9 stories que eu trouxe pra vocês aqui em sequência, que vai fazer com que você tenha as respostas da enquete que você tanto quer, que você tenha as respostas do box de pergunta. Mas antes, é importante você saber que existe uma taxa, tá? Não é todo mundo que responde. Por quê? Porque os stories hoje, ele é como nossa nova TV. A gente, às vezes, não todo mundo, mas uma boa parte das pessoas abre os stories enquanto tá fazendo outra coisa. Assim como assiste TV fazendo outra coisa. E isso mostra duas coisas importantes. A primeira, que é importantíssimo que você apareça nos stories. Por quê? Imagina, eu abri meu stories, tá lá passando enquanto eu tô lavando louça ou enquanto eu tô fazendo alguma coisa. E aí, do nada, fica mudo. É como se eu estivesse assistindo a TV e ela ficasse muda. Sendo que eu tô ocupada fazendo outra coisa. Então, eu não vou conseguir ler o que tá passando lá. Eu não vou conseguir prestar atenção. Vai passar, pra você vai sair como se eu tivesse assistido. Mas, na realidade, eu não assisti. Eu nem entendi o que você falou porque eu não li. Então, essa é a importância de ser em vídeo. Vídeo você falando, tá? Pelo menos a sua voz. Entenderam essa importância? Para que você consiga ter o máximo de pessoas de fato entendendo aquilo que você está falando. E existem as outras pessoas que elas assistem os stories, mas elas não escutam. E aí a importância de você botar sempre textos que chamem a atenção para ela ativar o som. Ou então legenda para que ela leia o que está sendo falado ali. Tá bom? Entenderam isso? Sim, Júlia, entendemos. O primeiro stories, ele é o stories do impacto. O impacto inicial, né? Que você vai gerar na pessoa para ela ver o restante das coisas. Nesse primeiro stories, você precisa trazer uma analogia ou alguma coisa que gere um impacto para chamar a atenção. Então, no primeiro stories, normalmente como é que eu costumo fazer e eu indico os meus alunos? Usar uma pergunta que gere impacto e que normalmente misture dois universos completamente diferentes. O universo que você trabalha e o universo que você, como marca, tem afeição, mas que não tem nada a ver com o que você trabalha. Vou dar um exemplo para vocês, eu vou ler aqui para ficar igualzinho. Você já percebeu o quanto demoramos escolhendo um filme no Netflix? Às vezes demora tanto que desistimos e vamos fazer outra coisa. Quer saber o que isso tem a ver com o sucesso do seu negócio? Isso aqui você vai fazer em um stories. E o que é que você faz aqui? Você está mostrando para a pessoa que você vai linkar duas coisas que teoricamente são diferentes. O Netflix e o seu negócio. O sucesso do seu negócio, o sucesso do negócio dela. Você está pegando duas coisas e fazendo uma analogia, comparando. A pessoa vai dizer, porra, eu gosto de Netflix e eu quero o sucesso do meu negócio. Mas o que essas duas coisas têm a ver? Como é que eu posso aprender com uma coisa e outra? Então, sempre se você não quiser comparar duas coisas diferentes, sempre faça uma pergunta impactante que mostre a dor da pessoa. Tipo, eu tô ligada que você tá aí sem conseguir vender. Quer aprender a melhorar isso? Você tá fazendo uma pergunta impactante que mostre a dor da pessoa. Esse é o primeiro stories, tá? O segundo stories, ele serve para que você dê um panorama geral do que vai acontecer e que você seja bem específico. Qual é a importância do panorama geral? Você mostra para o cérebro da pessoa a quantidade e a jornada que ela vai percorrer. Por exemplo, que foi o que eu botei aqui. Nos próximos 8 stories, eu vou te ensinar como você está deixando de vender, fazendo a mesma coisa que o Netflix faz. Então, você está mostrando para a pessoa que vão ter 8 stories para que ela chegue até o final da jornada. Isso faz com que ela não vá embora, que ela veja os 8. Então, a quantidade de pessoas que vai começar com você e vai terminar vai ser maior quando você dá o panorama geral. Nos próximos X stories eu vou falar isso, isso e isso. E aí, tanto no primeiro momento, no primeiro stories, onde você faz a pergunta impactante, quanto no segundo, você pode utilizar uma enquete. Se você botar a enquete no primeiro, não bote no segundo, tá? Se você botar no segundo, não bote no primeiro. A enquete do primeiro, ela é algo do tipo assim: quer aprender sobre isso? Sim ou não? Sempre coloque uma resposta positiva e uma negativa. Quando você coloca as duas positivas, dá a sensação de medo. Medo da resposta negativa.
tá? Então sempre coloque o positivo e o negativo até pra você saber se é real mesmo, se a galera quer mesmo saber aquilo ou não, pra você não perder tempo dando algo que o povo não quer. Então, no primeiro story você bota, e aí, quer aprender sobre isso? Sim ou não? Se poucas pessoas responderem, ou uma pessoa, duas pessoas, aí você vai dizer o seguinte no outro stories, no story seguinte, você não vai dar continuidade. No story seguinte você vai dizer assim, pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pessoas que responderam, vou colocar nos meus melhores amigos e vou entregar um conteúdo foda pra elas. Aí todo mundo que não respondeu vai ficar, puta que pariu, precisava ter respondido. Então, se poucas pessoas responderem, você já faz isso, tá? Porque aí no próximo que você fizer, a galera vai ficar, eita, eu preciso responder porque eu quero saber, tá? Entendeu como é que faz? Vamos lá. Gera aí, ó, os gatilhos da vida. Então, a primeira você vai fazer analogia ou a pergunta impactante. Primeiro story você vai fazer analogia ou a pergunta impactante. No segundo stories, você vai dar um panorama geral de maneira específica do que vai acontecer. Como é que vai ser a jornada dessa pessoa? Nos 8 próximos stories eu vou te ensinar sobre isso, isso e isso. Massa. Isso é no segundo. No terceiro e no quarto, você vai explicar aquilo que você começou falando. Então, acontece isso por causa disso, 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 disso. Então, o terceiro e o quarto stories é explicando, mostrando por que aquilo acontece ou falando um pouquinho da história. Se for uma história, você conta a história. Se for uma analogia, você explica a analogia, certo? No terceiro e no quarto. No quinto stories, você dá a moral da história. Você dá um resumo. Normalmente, você começa assim. Eu estou falando isso porque... o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que isso significa que é um stories onde você faz a moral da história. Pra você, como se você estivesse voltando, recapitulando tudo aquilo que a pessoa, que você falou ali. Pra que fique na cabeça dela a última coisa que você disse. Então você faz um panorama geral, tá? Então eu quero dizer com isso que, ou então isso significa que é a moral da história. É a moral de tudo que você ensinou. Certo? Entenderam? Nessa hora você pode fazer um box de pergunta, mesmo que você tenha feito enquete nas primeiras, tá? Mesmo que você tenha feito enquete nas primeiras, nesse stories, no quinto stories, você pode fazer um box de pergunta, perguntando pra pessoa se ela entendeu aquilo ali. E aí, você tem alguma dúvida com relação a isso? Você já faz isso? E bota um box de pergunta ou uma enquete também pra ela falar com você, tá? Pra você começar a relacionar e botar a pessoa ali no negócio. O sexto, o sétimo e o oitavo, você vai dar dicas. Até 3 dicas para resolver o problema que você começou falando. Então, se eu comecei falando sobre Netflix, né? O que é que o Netflix faz que tem a ver com o seu negócio? Aí eu expliquei e tal. Aí agora eu vou te dar 3 dicas para resolver esse problema. Significa, você pode fazer isso, isso e isso, você pode fazer isso, isso e isso, você pode fazer isso, isso e isso. Normalmente, esses stories começam assim. Para te ajudar com isso, eu trouxe para você X dicas. Para te ajudar com isso, eu trouxe para você X dicas. Esses stories das dicas, eles não obrigatoriamente precisam estar em todos, tá? Em todas as suas sequências. Você pode colocar em algumas e em outras não. Em algumas você pode só explicar e depois que você explica, você faz o CTA. Em outras você coloca dica também, tá? Então você pode ficar revezando para não fazer sempre muito igual. E o último stories é o do CTA, que é a chamada para ação. Você vai chamar a pessoa para compartilhar, se ela gostou, ou para arrastar para cima e comprar o produto, ou para mandar um direct para você, ou para, enfim, para responder um box de perguntas, para responder uma enquete. Você pode botar qualquer CTA que seja, qualquer chamada para ação ali, para a pessoa conseguir ter um resultado, para você ter um resultado, né? Você faz uma sequência. Importante, tá? Antes de você começar a fazer esses stories, você tem que parar e analisar qual é o objetivo dele. Eu quero vender, eu quero engajar, tudo tem um objetivo, gente. Tudo que envolve estratégia tem que ter um objetivo inicial. Você não faz aleatoriamente, eu já repeti muito isso aqui pra vocês. 2 coisas que vocês precisam ter pra conseguir traçar a estratégia direito. Números, dados e objetivo. Não tem como você sair fazendo um negócio doidado. Não, o que é que você quer? Não, eu quero qualquer coisa. Eu quero que ele curta, que ele comente, que ele compre, que ele não vai fazer tudo isso. Lembra que é um objetivo por vez, é uma ação por vez, tá? Eu trouxe aqui algumas coisas importantes pra vocês. Normalmente, as respostas de enquete, quando elas são normais e boas, são 25% das pessoas que visualizam respondem, tá?
Quando é uma mega enquete, esse número é maior, mas em geral é 25% de resposta. Se você estiver dentro desse prazo, você pode melhorar, mas você não se sinta tão mal que tá tudo bem. E se você não estiver dentro desse percentual, vamos fazer essa mudança aí para você crescer, sinal de que provavelmente seu conteúdo não tá tão interessante e relevante para sua audiência, tá? A outra coisa que eu botei aqui, eu já falei, que é da TV, e a importância de você colocar palavras-chave nos seus stories para que quem não tiver com o som ativado, ative, tá? Raquel, melhora pro seu filho, eu mando um beijo pra ele. Fica à vontade aí, eu vou mandar o link lá no grupo. Entenderam, gente? Dúvidas com relação a isso? Dúvidas? Perguntem. Entenderam os stories? São 9 stories no total. Depois vocês pegam a aula pra ver isso com calma. Ela vai ficar disponível pra vocês lá no grupo por 24 horas pra vocês reassistirem, né? E aí colocar isso em prática. Bom dia, meu amor. Roginho lindo. Ai, vamos lá. Entenderam? Dúvidas? Perguntem. Antes da gente fazer os enquetes, o sorteio. Hoje eu tenho conteúdo aqui pra perguntar, né? Tem um monte de coisa pra perguntar. Não, hoje não tem PDF. Por que hoje não tem PDF? Poderia ter? Poderia. Né? Poderia ter? Poderia. Mas não tem por um objetivo. Tudo aqui tem objetivo e tem estratégia. O objetivo é fazer você colocar a mão na massa e anotar tudo. Se eu te desse um PDF com tudo isso anotado, você não iria anotar, você só iria seguir. E quando você anota, quando você escreve, você tem resultados melhores, porque fica mais fixo no seu cérebro. Por isso que não tem PDF, entendeu? Quem acabou de chegar, não se preocupa que essa aula ela vai ficar disponível por 24 horas lá no grupo de estudos, tá? Então, saiu daqui, vai pra lá que eu vou liberar o link. E domingo foi dia de Julia Flix. Isso, que já não tá mais, né? 9 horas sai do ar. Vamos lá. Então, se vocês não têm dúvidas, escrever é importantíssimo. Exatamente. Escrever é muito importante pra você memorizar, pra você fixar. E se eu te desse tudo isso impresso, você não ia escrever, você não ia fixar. E essa sequência, gente, que eu dei aqui, ela é a sequência base. Você pode criar muita coisa com base nessa sequência, você pode mexer nela. Você só precisa entender que você precisa chamar atenção, gerar interesse, desejo e ação, que é o AIDA, né? O AIDA, ele funciona e aí você faz de várias maneiras diferentes. E eu trouxe agora pra vocês adaptado para os stories, para que tenha respostas em enquete e box. Vocês viram que eu bota uma enquete aqui, bota um box aqui. Até as enquetes e os box, eles precisam estar em lugares estratégicos, tá? Como entrar no grupo de estudos? No perfil do meu Instagram tem um link, é só você clicar que você vai pro grupo de estudos. Deixa eu fazer o sorteio aqui agora. Como é que funciona esse sorteio? No final de cada aula ao vivo, nós temos mais 2 aulas, amanhã e depois, né? Que são 10 no total. No final de cada aula ao vivo, eu faço um sorteio para analisar ao vivo uma mini análise do perfil do Instagram de 5 minutinhos, 10 minutinhos, sobre visualmente falando como é que tá seu Instagram, tá? O link do grupo está no perfil do meu Instagram. Tá lá no perfil do meu Instagram. Vamos lá. A pergunta de hoje é: quais são as 3 coisas que você precisa ter para ter um conteúdo relevante? Falei logo no começo. Quais são as 3 coisas que você precisa ter para ter um conteúdo relevante? As 3 coisas que você precisa ter para ter um conteúdo relevante. Quais são as 3 coisas que você precisa ter para ter um conteúdo relevante? Com relação ao grupo, se tá lotado, quando acabar aqui, eu vou lá e mudo o link, boto o link para outro grupo, tá? Só espera um pouquinho aí que eu coloco o link lá de um outro grupo que não esteja lotado ainda. Já responderam aqui? É uma coisa linda, as pessoas prestando muita atenção. Eu tenho uma resposta já aqui. Mipanus Bonecas foi a primeira que respondeu pra mim. Identificação, ser constante, autenticidade e estratégia. Deixa eu entrar aqui. Parabéns a todo mundo. Preste atenção na análise, porque a mudança dela pode ser a sua mudança também, tá? Preste atenção. E, gente, isso que eu tô fazendo aqui é uma mini análise, tipo, super superficial. Tem muita coisa que eu ainda faço dentro de uma análise mais extensa,
que é trabalhar linha editorial, é trabalhar a estratégia da sua comunicação, uma ordem que você pode fazer de postagens. Então, existem várias coisas legais ainda nas análises, mesmo, na análise estratégica, tá? Já abri aqui, ó, mas antes de fazer a análise, eu quero fazer um aviso para vocês. Hoje à noite a gente começa a nossa formação, tá? Lá no grupo de estudos tem um link da inscrição, se você ainda não se inscreveu, é gratuito também, faz parte da jornada. Eu vou te ensinar o passo a passo do meu método, tá? Além da venda, para você aprender a ser um empresário notável. E quem participar das 4 aulas ao vivo, quem estiver nas 4 aulas ao vivo, no último dia eu vou fazer um sorteio de uma análise estratégica completa, tá? Então fica de olho, participe, esteja na aula, não só para aprender, mas quem sabe você também não ganha, né, essa análise completa. Vamos lá. Mipa nos bonecas. Eu vou fazer uma análise rapidinha agora, tá? A foto do seu perfil tá muito ok. O nome que está abaixo também, boneca de pano, se a pessoa pesquisar, ela acha. Agora eu senti falta de uma transformação que você gere aqui, porque a sua biografia, ela tá muito de característica. Ela tá muito assim, o que você vende e não o porquê você vende ou o que você entrega de transformação. Então, tipo, apenas encomenda, reproduções, pintura realista, cabelo orgânico, corpo articulado. Você tá explicando muito o seu boneco, né? O seu produto. Mas eu não sei por que eu tenho que te contratar. Qual é a transformação que você gera pra mim? Por que eu ia querer ter uma boneca assim? Então, com essa biografia aqui, você só pega as pessoas que já estão procurando por aquilo. E às vezes a pessoa acha seu trabalho massa, mas não consegue entender por que ela teria isso, tá? Então, pensa em como você pode deixar a sua biografia mais emocional. Até porque você vende um produto muito emocional, né? Destaques. É necessário você deixar seu destaque padronizado, mas não coloque os destaques todos iguais, tá? Isso é importante. Eu vou botar minha marca em todos os destaques. Não, o destaque ele precisa dizer ao cérebro visualmente o que é que tem ali. Então, bote ícones para explicar o que é que tem ali e padroniza na cor, certo? Aqui eu vejo que os seus destaques eles são de clientes, né? Então, assim, você tem muita prova social, a foto dos seus clientes, mas não tá explicando como é que é pra pegar um orçamento, não tá explicando quem é você, não tá explicando por que você faz o que você faz, por que eu tenho que te contratar e não contratar outra pessoa. Tá faltando o destaque disso aqui, tá? Vamos agora pra foto do perfil. As fotos do perfil não, as fotos do feed. Seu feed, as suas bonecas são lindas, inclusive, parabéns pelo trabalho, mas o seu feed, ele é 100% catálogo, tá? Então, se uma pessoa entra aqui e não confia em você, porque não tem você aqui, não tem você falando, não tem vídeo explicando, não tem você mostrando você fazendo nada, eu não compro. Porque pode ser fake, pode ser errado, pode ser mentira. Então, gente, na internet você tem que passar confiança. Além de ensinar e gerar autoridade, tá? Então aqui o que eu percebo é que seu feed falta conteúdo. Falta você... Porque aqui você tá falando com alguém que já te conhece, alguém que confia em você e que compra seu trabalho porque tá procurando algo nesse sentido. Você não consegue convencer alguém que tá indeciso ou que não entende o que vai fazer com suas bonecas, porque que ela deve comprar. Então coloca no feed mais de você, mais da história da marca, mais da fabricação, mais de conteúdo, o que você pode fazer com essa boneca, por que você deve comprar essa boneca, por que você deve comprar isso agora. Mostra pra pessoa isso, pra quando ela entrar no seu feed ela entender. Também é necessário você colocar foto do seu produto, porque o seu produto ele é muito bem feito. Mas não só isso, tá? Não só isso. Aqui é só um catálogo racional. Você precisa pegar a pessoa pelo emocional. Qual é a vantagem que ela tem de ter uma boneca dessa dela? O que ela pode fazer com isso? Isso é muito emocional, pô. Você se identificar tão perfeitamente em algo pra você presentear alguém ou pra você ter na sua casa. Então, é necessário estar faltando essa comunicação aqui. Tá bom? Entenderam? Eu estava fazendo só nos stories. Esse é um problema da maioria das marcas. Gente, stories não substitui feed, feed não substitui stories. São duas comunicações que tem pessoas que só usam uma ou outra, tá? É necessário ter
diversidade, ter autenticidade nos dois lugares. Não só no feed, não só nos stories, nos dois lugares. Porque, por exemplo, eu cheguei agora, não olhei seus stories. E eu não vi você. Eu não vi vídeo, eu não vi nada. Então, assim como eu, outras pessoas farão também, tá? Pensem nisso. São bonecas lindas mesmo, muito lindas, muito bem feitas. Isso a gente não tem o que duvidar, né? Gostou da análise? Todo mundo entendeu? Esse negócio vai cair aqui na minha cara. Ó, pra quem tá chegando agora, pra quem já tá aqui até agora, vamos lá pro grupo. Eu vou abrir o grupo pra tirar dúvidas de vocês sobre a aula de hoje. Ou sobre alguma aula da Julia Flix, porque eu não tirei antes, né? Ontem à noite eu não consegui voltar, mas eu vou tirar dúvidas agora, depois aqui. E é isso, eu quero saber o que vocês acharam da aula. E outra coisa, botem em prática. Peguem essa sequência e já faça hoje. Uma dica valiosíssima, valiosíssima, que vale ouro. Faça espaçado, tá? Não faça stories um atrás do outro. Espace, dê espaço entre um e outro para que você consiga estar presente durante todo o dia. Lembre que constância é importante. Tá bom? Amei, a aula passou voando. Que bom, hoje à noite nos encontramos 8 horas lá na plataforma para nossa primeira aula da formação. E amanhã tem aula aqui também, 8 e 7, tá? Até quarta-feira tem aula aqui, quarta-feira é a nossa última aula. E amanhã na aula daqui eu vou ensinar para vocês um funil que você vende dentro do Instagram sem sair daqui, sem levar ninguém pro WhatsApp. E incrível, mas que vocês vão amar, vocês vão ficar loucos. Essas 3 últimas aulas, elas estão bem Instazap. Só que não tem isso no Instazap, é plus aqui pra vocês. Tá bom? Beijo e vamos pro grupo. Cheiro!